E aí galera, Francisco Maciel, Toques do Chico, seu canal sobre saúde mental e comportamento humano, digo sempre, no Insta, no Face e no YouTube. Já se inscreveu nas nossas plataformas? Lá no Insta, aqui no YouTube, lá no Face, tô te esperando. Você já sabe, toda segunda um vídeo novo no canal, discutindo sobre tudo o que tem relação com a nossa saúde emocional, física e mental. Essa semana é Natal. Tá aí, chegou. E num ano tão árido, tão duro, tão difícil para todos nós, com tantos desafios, hoje eu ouvi de uma paciente muito querida uma coisa que me marcou muito. Talvez o maior presente que nós possamos ter neste ano seja estarmos vivos e bem. E de fato talvez seja isso, estarmos vivos, saudáveis, com saúde, próximos às pessoas que amamos. Chegam as festas, momentos que em tese seriam de comemoração, confraternização, abraços, troca de afeto, e esse ano vai ser tudo diferente. Ou talvez devesse ser tudo diferente. Talvez idealmente, não devêssemos nos reunir com outras pessoas. Ficar quietinhos com as pessoas com as quais nós convivemos sempre, sem abusar, sem arriscar, sem permitir que esse vírus, sobre o qual ainda não se tem controle, faça ainda mais estragos. Eu sei que é difícil, porque a vontade de um abraço, de um afeto, de uma troca, essa vontade é imensa. Só que, como diz um comercial muito sábio de televisão, o vírus não desistiu da gente. A gente não pode esquecer disso. Eu não estou aqui tentando fazer pregação ou lição de moral em ninguém. Eu quero falar só de duas variáveis, sobre as quais eu tenho conversado muito aqui na clínica. Medo e consciência. Acho que em alguma medida todos nós temos alguma dose de medo em relação a tudo isso. Porque tudo isso nos foge completamente ao controle. Nós não sabemos se vamos ou podemos ser a bola da vez. A carta escolhida do baralho. Aquela carta que, a despeito de não termos comorbidade, sobrepeso, doença pré-existente, sermos fracos ou qualquer coisa assim, aquela carta que é escolhida para padecer diante de um vírus para o qual a vacina ainda está meramente começando. Ouvi essa informação esta semana. Se todos os laboratórios no mundo que estão produzindo vacinas produzam na sua capacidade máxima todas as doses de vacina possíveis, teremos vacina em 2021 para somente 45% da população mundial, ou seja, ainda que se faça todo o possível, metade da população mundial ainda não será vacinada em 2021. Eu não preciso nem dizer que os países periféricos, que estão menos preocupados com isso, que estão atrasados na tomada de decisão, como o nosso país, padecerão ainda mais. Portanto, tudo isso nos dá uma dose de medo que é legítima, é justa e é necessária. O medo é um sinalizador para que a gente não avance o sinal para além da conta. A outra variável sobre a qual eu queria conversar é a consciência. Algumas pessoas são mais conscientes que as outras em relação aos cuidados, em relação às precauções, em relação ao bem comum, em relação à própria saúde e à saúde dos outros. Quando a gente coloca essas duas variáveis numa balança, medo e consciência se encontram, o produto final é diferente em cada caso. Se eu tenho muito medo e muita consciência, a minha preservação tende a ser potencializada à enésima potência. Quando eu tenho pouquíssimo medo e nenhuma consciência, o estrago tende a ser muito maior. E por aí a gente vai, fazendo gradações entre quanto de medo e quanto de consciência.
Que cada um de vocês aí pese na sua própria balança quanto de medo e quanto de consciência nesse momento em que nós precisamos estar tão atentos ao nosso papel, à nossa parte nessa história, para que estejamos todos aqui em 2021. Como eu disse lá no início da pandemia, ninguém se larga, ninguém se solta. Não vamos nos largar dos nossos propósitos, que são vencer esta batalha com mais paciência, com mais resignação, com mais tolerância, com mais propósito. Toques do Chico, aqui com vocês, tentando tornar essa trajetória menos árida. Um beijo de Feliz Natal. Que seja um Natal sereno, na medida do possível, para cada um.